hora da nossa quarta aula sobre verbo. Estamos aí construindo algumas observações baseadas naquele texto que eu apresentei para vocês no início. Olha o trecho 4. Diz assim: recebi várias imagens de bucha. Aí o verbo está num contexto que é um contexto que é afirmativo. Eu recebi várias imagens de bucha. Então, se isso aí é um verbo que está mostrando uma afirmação, esse é um tempo do indicativo. Ok? E esse tempo do indicativo é o pretérito perfeito. Fato consumado. Eu já recebi. Eu não receberei. Não é uma hipótese, eu receberia. Não é um ato contínuo, eu sempre recebia. Eu já recebi. Então, circule isso aí e coloquem a ideia chamada de pretérito perfeito. Frase 2. Os cidadãos foram subjugados, provavelmente torturados e humilhados, antes de serem assassinados friamente. Eu tenho duas locuções verbais aí. Foram subjugados e serem assassinados. Vem cá. Observem que aí, quando eu digo que os cidadãos foram subjugados, houve uma ação verbal que foi a ação de subjugar. Só que o povo não realizou essa ação. Os cidadãos foram subjugados. Foi alguém que os subjugou. Isso vai introduzir para nós um outro aspecto também relevante de prova, que é o que a gente conhece com o nome de vozes verbais. Tá? Quais são as vozes verbais? É aquilo que a gente define observando as ações do sujeito. Então, nós temos uma coisa que se chama voz ativa, temos uma coisa que se chama voz passiva e temos uma coisa que se chama voz reflexiva. E vocês podem ter questões de prova que simplesmente peçam para você identificar. Assinale a alternativa que apresenta uma construção na voz passiva. Essas são as questões mais fáceis. Temos a voz ativa quando o sujeito pratica a ação verbal. Isto é, se eu tenho uma frase como ação verbal e o sujeito praticou a ação verbal, esse sujeito é agente. Então, por exemplo, o eleitor votou segundo sua consciência. Então, quando eu falo que o eleitor votou segundo sua consciência, existe ali uma ação, que é a ação de votar, e está dizendo que o eleitor votou segundo a sua consciência. Isto é, o sujeito da oração praticou a ação verbal. Por isso, nós temos aqui a chamada voz ativa. Ok? Vai na tela. Quando você olha, por exemplo, que os cidadãos foram subjugados, eu repito, os cidadãos aí não subjugaram, eles foram subjugados. O sujeito aí não é agente. Então, circule isso aí e escrevam voz passiva. Então, vamos lá. Existe dentro das vozes verbais a chamada voz passiva, em que o sujeito não pratica a ação. Então, aqui o sujeito sofre a ação e, portanto, o sujeito é o paciente da ação verbal. Ele sofre a ação verbal. Por exemplo, o candidato foi votado por milhões de pessoas. Existe ainda uma ação verbal, que é a ação de votar. Só que essa ação verbal, ela está representada numa expressão verbal. Aqui eu não tenho só o verbo votar. Aqui eu tenho foi, que é uma forma do verbo ser no passado. Hoje ele é, amanhã ele será, ontem ele foi. Ali é o pretérito perfeito. Tá? E nós temos o votado, que não é infinitivo, que eu já te falei. O infinitivo seria votar. Também não é gerúndio, porque o gerúndio seria votando. Esse que termina em ado ou ido é o particípio, coisa que nós já notamos em aula anterior.
Então, quando eu tiver um verbo ser mais um particípio, isso é uma marca de voz passiva. Então, se você encontrar aquelas questões que eu falei, em que se pedem, para que você localize qual frase está na voz ativa ou qual frase está na voz passiva, o que você vai fazer? A hora que você perceber que existe um verbo ser mais um particípio, você tem a chamada voz passiva. Lá na tela. Quando se fala assim, que os cidadãos foram subjugados, torturados, humilhados, antes de serem assassinados, serem é verbo ser. Assassinados é o particípio do verbo assassinar. Então, serem assassinados é uma construção de voz passiva. Circulem isso aí, puxe uma setinha e escreva aí, ó, voz passiva. Beleza, gente? Finalmente, nós temos a chamada voz reflexiva. Se na voz ativa o sujeito pratica ação, se na voz passiva o sujeito sofre ação, na voz reflexiva o sujeito pratica uma ação que recai sobre ele mesmo. Então, o sujeito é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação verbal. Então, quando eu digo assim, o pai penteou o cabelo do filho. Tem uma ação verbal ali? Tem. Qual é a ação verbal? De pentear. Quem praticou a ação verbal? O pai, que é o sujeito. Ok? Esse pai realizou a ação de pentear. A ação recaiu sobre ele? Não. A ação recaiu sobre o filho. Então, isso aqui é o que nós definimos como voz ativa. Agora, se eu dissesse que o pai se penteou para sair, eu continuo tendo na frase 2 a mesma ação verbal da primeira e a ação de pentear. Eu continuo tendo o praticante da ação, o pai. Foi ele que penteou. Só que agora ele não penteou o filho. Aqui significa, ele penteou a si mesmo. A ação recaiu sobre si próprio. Então, isso aqui é a tal da voz reflexiva. Então, na voz ativa, ele pratica ação, na voz reflexiva, ele sofre ação. Por exemplo, o vendedor escondeu o produto do cliente. Aí é a voz ativa. O vendedor escondeu-se. Aí é a voz reflexiva. Ele cortou o pedaço de pão. É voz ativa. Ele cortou-se com a faca. É voz reflexiva. Eu só te peço que lembre sempre de um verbo específico. Tirar a própria vida significa suicidar. Não. Significa suicidar-se. O verbo tem o si ligado a ele. Por exemplo, ele matou um homem. Voz ativa. Ele se matou. Voz reflexiva. Só que tem jeito de eu matar alguém e depois me matar. Tem jeito de eu pentear alguém e depois me pentear. Tem jeito de eu trocar a roupa de alguém e depois me trocar. Mas não tem jeito de eu suicidar alguém. Por isso que esse suicidou-se não é reflexivo. Ele tem uma ideia de reflexividade. Mas não é voz reflexiva, porque para que seja, a ação tem que poder ser praticada em outro e em si mesmo. Eu mato o outro, então eu me mato, é reflexivo. Eu não suicido o outro. Então, suicidou-se é voz ativa. E tem teu si, tá? Embora seja uma redundância. Sui significa a si mesmo. Tem jeito de você suicidar o outro, mas o verbo não é suicidar. O verbo é suicidar-se. Então, aqui estão definidas as 3 vozes verbais. Vai na tela. Linha 2. O Tribunal Penal Internacional precisa investigar a matança e punir de forma exemplar
todos os responsáveis pelas atrocidades. Precisa investigar. Isso aí é uma forma que é uma locução verbal. Precisa é o verbo auxiliar, investigar é o infinitivo. Então, vem cá. Se eu digo que o tribunal precisa investigar, eu estou atribuindo ao tribunal uma ação que ele vai praticar. Então, essa locução verbal aí, ela está na voz ativa. Olha aí na tela de novo. Ele precisa fazer duas coisas. Precisa investigar e punir. Esse punir aí, circulem e coloquem infinitivo. Esse infinitivo também tem um tom de voz ativa. O tribunal é que vai punir. Tá certo? Gente, outra coisa. Quando eu falo de voz passiva, naquelas questões que eu te falei, que às vezes você pode encontrar, que fala que você localize onde é que existe voz passiva, aí você pensa aquilo que eu te disse, tem que ter um verbo ser mais um particípio. Só que nós temos dois tipos. Tem uma coisa chamada voz passiva analítica e tem uma outra coisa chamada voz passiva sintética. Não é muito comum que você tenha que localizar e classificar esses dois tipos. Mas existem questões que você tem que passar de uma voz para outra voz. Bom, analítica vem de análise, sintética vem de síntese. Analisar significa fazer um detalhamento e sintetizar significa fazer uma concatenação. Isto é, a estrutura da voz passiva analítica é mais extensa. A estrutura da voz passiva sintética é mais resumida. A voz passiva analítica é aquela que tem o verbo ser mais o particípio. E pode ser o verbo ser. É, foi, era, será, seria, fosse, seja. Não importa o tempo. E pode ter ou não, por isso que eu vou colocar entre parênteses aqui, uma coisa chamada agente da passiva. Por exemplo, quando eu falo assim, o cantor foi vaiado no show, eu tenho aqui uma estrutura de voz passiva analítica. O verbo ser mais o particípio do verbo vaiar. O sujeito da frase é o cantor. Mas ele não praticou a ação de vaiar. Ele recebeu a vaia. Então, isso é voz passiva. Você percebe que aqui não tem quem vaiou? Então, nessa frase, não se identifica o agente da ação verbal. Identifica-se o sujeito, mas o sujeito não é o agente. Quem praticou a ação de vaiar não está escrito aqui. Claro que foi o público, ou algumas pessoas do público, mas não está escrito aqui. Agora, se eu falo assim, a aula foi dada por 2 professores. Ao dizer que a aula foi dada por 2 professores, eu tenho aqui o verbo ser e o dada, termina em ada, é o particípio. Claro que está no feminino, que eu concordo com aula. Em cima está vaiado, que é o cantor. O sujeito é a aula. Mas ela não praticou a ação de dar, foi alguém que deu aula. E aqui eu tenho o agente. Foram os 2 professores que deram a aula. Então, se são os 2 professores que deram a aula, isso aqui é o que se chama agente da passiva. Por que agente? Porque eles praticaram a ação verbal. Por que a da passiva? Porque se eu tenho o verbo ser mais o particípio, eu tenho a voz passiva, analítica. Todo agente da passiva é um termo preposicionado. Como assim, professor? Aqui, ó. Ele começa com a preposição por. O curso foi ministrado por um doutor. Ou então, por exemplo,
a cirurgia foi feita pelo chefe da obstetrícia. Pelo, ou pelos. Porque pelo é a preposição por mais o. Por mais o não é porro, é pelo. Ou então, a consulta foi executada pela dentista. Pela é por mais a. Por mais a não é porra, é pela. Então, todo agente da passiva ou começa com por, ou com pelo, ou com pela. Ok? Então, olha só. Aí nós temos o que se chama voz passiva analítica. Vai na tela. Quando eu digo lá, na linha 1, que os cidadãos foram subjugados antes de serem assassinados, observem que aí é uma voz passiva analítica, mas nós não temos o agente da ação verbal. Não está dizendo quem assassinou, não está dizendo quem subjugou. Então, isso é voz passiva sem a identificação do agente da passiva. Beleza, gente? Agora vem cá. A voz passiva sintética, ela é também chamada de voz passiva pronominal. Voz passiva analítica é maior, voz passiva sintética é menor. E a voz passiva sintética, ela tem a seguinte marca. Ela tem que ter um verbo transitivo direto seguido do pronome se. Por isso, voz passiva pronominal. Não entendeu? Por exemplo, estabeleceu-se um prazo. Eu não sei a que hora você está assistindo essa aula, mas eu sei que no momento em que eu estou gravando, é o horário em que muitos alunos estão tendo aula pelo Brasil, aula de português. E em muitas salas de aula, tem algum professor mostrando isso aqui, dizendo assim, pessoal, alguém estabeleceu um prazo e eu não sei quem foi. Verdade. Eu não posso ali identificar o agente da ação verbal. O pior é que esse professor vira e fala assim, sujeito indeterminado. Não, é mentira. O fato de eu não poder identificar o agente de uma ação verbal não quer dizer que o sujeito seja indeterminado. Não quer dizer. Aí esse professor vira e fala assim, olha, estabeleceu-se é do verbo estabelecer. Quem estabelece, estabelece alguma coisa. O quê? E você cresceu ouvindo que quando você pergunta o quê, o verbo se chama transitivo direto. E você pensa, então, que a resposta para uma pergunta o quê é o objeto direto. Só que não. Isso é o sujeito. Isso aqui é o sujeito paciente. O que eu estou dizendo? Que sempre que eu tiver um verbo transitivo direto com esse se, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Dizer que estabeleceu-se um prazo é a mesma coisa de dizer que um prazo foi estabelecido. Um prazo foi estabelecido. E aqui nessa frase, ó, um prazo é o sujeito. E aqui nessa frase, foi é do verbo ser. Estabelecido é um particípio. Ou seja, isso aqui é a voz passiva analítica e aqui de cima é a voz passiva sintética. Esse tipo de cobrança pode cair numa questão de verbo, pode cair numa questão de concordância verbal e pode cair numa questão de vozes verbais. Por que de concordância? Ó, esse sujeito é singular, então esse verbo é singular. Agora, se fossem prazos, os prazos foram estabelecidos. Consequentemente, estabeleceram-se os prazos. Olha lá na tela. Se eu tivesse que passar, os cidadãos foram subjugados, eu teria que dizer o quê? Subjugaram-se os cidadãos. Porque foram é plural. Então, subjugaram-se tem que ser plural. Como se eu dissesse serem assassinados antes de assassinarem-se. Então, eu posso ter ou não o plural de verbos seguidos do si. Vamos lá na tela? Penúltima linha. A comunidade internacional tem a obrigação moral de reforçar as sanções. Olha o tem sem acento aí, ó, porque é singular. A comunidade tem.
Se fosse as comunidades, tem. É voz ativa. Eu não tenho verbo com a partícula se, nem o verbo ser com particípio. E o último verbo, aí em vermelho, reforçar. É uma marca de infinitivo. É o nome do verbo reforçar. Ok? Terminamos assim mais uma aula de verbo. Na próxima aula começamos com o trecho 5. Estou te esperando quando você puder